matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Não há nada que não haja matemática. A matemática está presente em tudo. Se ela está presente em tudo, por que não compreender melhor essa ciência magnífica, não é mesmo? E para que você possa então compreender melhor a matemática e detonar aí nas provas dos vestibulares e do Enem, eu trago para você as atividades de intervenção pedagógica do terceiro ano do ensino médio, aula 6. Para você que é um aluno ou uma aluna dedicada e está buscando conhecimento matemático, está buscando aprender mais, você que é focado, você que é focada, que pensa de maneira correta, em investir nos seus conhecimentos, eu trago aqui alguns temas muito interessantes, como combinação simples, plano cartesiano e função exponencial, temas que são muito cobrados aí nas provas para ingresso nas melhores universidades. A primeira questão diz o seguinte: os membros de uma banca examinadora escolheram 7 questões de matemática, 5 questões de português e 4 questões de ciências. Desse grupo de questões, eles irão sortear 2 questões de matemática, 2 questões de português e 1 questão de ciências para compor uma prova de um concurso. Quantas provas diferentes poderão ser elaboradas para esse concurso? Olha que bacana! Então, essa situação aqui, não sei se você sabe, mas caracteriza-se como combinação. Muita gente fala, olha, fulano anotou a combinação do cofre. No cofre não tem combinação, tem arranjo. Existe uma diferença fundamental entre arranjo e combinação. Por exemplo, com os algarismos 7 e 8, você pode escrever 78 e 87. Isso é arranjo, porque a posição do algarismo no número interfere no resultado. Já, por exemplo, a dupla tunique-tinoque, tinoque-tunique é a mesma dupla e é combinação. Não importa a ordem do elemento dentro do conjunto, então é combinação. É o caso aqui dessa questão, porque vão ser sorteadas 2 questões de matemática, mas não importa qual foi sorteada primeiro, qual foi sorteada segundo, importa que serão as 2. Então, a gente está lidando com o caso de combinação. Matemática são 7 questões ao todo, português 5 questões, ciências 4 questões. A fórmula de combinação é combinação de n tomado de p é igual ao fatorial de n sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Se você não está lembrando o que é fatorial, esse exclamaçãozinho aqui, implica o seguinte: se você tiver que multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, você põe só o 5 e põe o fatorial, implica que você deve multiplicar o 5 por todos os fatores inteiros positivos menores que ele. E esse n, o que significa o n? O n é o número de elementos do grupo em questão. Aqui no grupo da matemática, por exemplo, o n é 7. O número de questões é 7. E o p? P de pequeno. Vão ser escolhidas 2 questões. Então aqui o número de elementos do subgrupo. Porque na prova vai ter um subgrupo de matemática com 2 questões. Isso é o p de pequeno. Lembre-se sempre que o p tem que ser ou igual, na melhor das hipóteses, ou menor que o n sempre. Então aqui no caso da matemática são 7 questões. Então o n é 7, o p é 2, certinho? No caso do português também vão ser 2 questões. O n é 5, o grande, e o p de pequeno, 2 questões. No caso das ciências, são 4 questões e vai ser sorteada somente uma. Então 4 tomado de 1. A gente diz 7 tomado 2 a 2, 5 tomado de 2, 4 tomado de 1. E é só usar a nossa receitinha e fazer aquele delicioso bolo, pondo o 7 no lugar do n e pondo o 2 no lugar do p. Onde era n, agora é 7. O mesmo aqui, onde tinha n, agora tem 5. Onde tinha p, agora tem 2. Nesse caso aqui, onde tinha n, agora tem 4. Onde tinha p de pequeno, agora tem 1. E o interessante vem agora. Quando a gente simplifica, simplifica. Preste atenção na dica. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fique esperto e siga a dica. Simplifique e simplifica.
Quando a gente simplifica, simplifica. Então esse 7 eu não vou desenrolar até chegar no 1, 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu não vou gastar energia desnecessariamente. Como aqui no denominador 7 menos 2 vai dar 5, eu vou desenvolver esse 7 só até o 5. Olha, 7 vezes 6 vezes 5. Por quê? 7 menos 2 é 5 fatorial. 2 vezes 1 continua 2. O mesmo faço aqui, olha, 5 menos 2 dá 3, então eu desenvolvo 5 aqui até o 3, para cortar com esse 3. O 4 é a mesma coisa, 4 menos 1 dá 3, então eu vou só 4 vezes 3. Porque quando a gente simplifica, simplifica. Então simplifico esse com esse, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Olha como a gente vai enxugando as continhas aí. Simplifico esse com esse, né? Então 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Simplifico esse com esse, 4. Agora 4 vezes 21, 84 vezes 10, 840. Alternativa correta, letra E de esperança. A próxima questão já aborda o tema plano cartesiano. René Descartes foi um matemático que publicou um estudo sobre a utilidade do plano, que mais tarde recebera o nome de plano cartesiano em homenagem a René Descartes. E essa questão é fácil, extremamente fácil. Fácil, muito fácil. Observe os pontos representados no plano cartesiano abaixo. Qual desses pontos tem coordenadas menos 4 e 1? Então veja, esse menos 4 está ligado aqui a esse ponto, ele está no eixo do x e está na altura 1. Basta você lembrar o seguinte, se você olhar no abecedário, lá no finalzinho tem o x, depois do x que vem o y. Então aqui no par ordenado, sempre, sem exceção, o x vem antes que o y. Então aqui não deu outra, né? É o ponto R. Alternativa correta, letra C. C de cartesiano, né? A questão agora 23 já aborda o tema função exponencial, porque o x veio no expoente. E aqui a gente já pode descartar algumas dessas. Essa função é crescente ou decrescente? Obviamente que é crescente. Se você for aumentando o valor do x, vai aumentando o valor do y. Pensa, por exemplo, 2 elevado a 0 é 1, menos 1, o y daria 0. 2 elevado a 1, vou aumentar um pouquinho, dá 2. 2 menos 1, o y daria 1. Se eu aumentar um pouquinho aqui, olha, 2 elevado a 2, que dá 4, menos 1, 3, o y também aumenta. Então, é uma função crescente, está entre essas três aqui de cima. Essas de baixo são decrescentes, estão descendo. Mas e agora? Como eu faço para saber? Vou pegar essa aqui e pegar esse ponto aqui e encaixar esses valores aqui, olha. No lugar do y, eu coloquei o 0, está até em verde. No lugar do x, coloquei o 0 também, porque esse ponto é 0 e 0, é a origem, né? Então, 0 é igual, 2 elevado a 0 é 1, menos 1, 0. Já deu certo para esse ponto. Agora, vou olhar esse ponto aqui, que é 1 e 1. Eu coloco 1 no lugar do x, 1 no lugar do y. Então, onde era y é 1, onde era x é 1. 2 elevado a 1, 2 mesmo, menos 1 dá 1? Dá. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra A. Veja por que não seria a alternativa B. Se tem aqui 1 e aqui 2, eu vou pôr 2 no lugar do y, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. 2 é igual a 2 menos 1? Jamais, né? Vou testar aqui também nessa para você. 1 e 3. Coloco o 3 no lugar do y e o 1 no lugar do x. 2 elevado a 1, 2. Menos 1 daria 0 e não 3, tá vendo? A última questão dessa videoaula, também sobre função exponencial, uma questão por sinal muito bacana, diz o seguinte: em uma experiência em um laboratório, uma população de ratazanas apresentou um crescimento exponencial por um determinado período. Durante esse tempo, o número de ratazanas podia ser calculado por meio dessa função n de t igual 9 que multiplica t elevado a 41 sobre 300, onde t é o tempo dado em dias. Ao final desse período, a população de ratazanas era de 27 indivíduos. Por quanto tempo essa população de ratazanas apresentou esse crescimento exponencial? Então veja, eu vou repetir aqui essa fórmula, né? E diz que no tempo dado aqui era 27 ratazanas. Então, no lugar de nt, que é o número de ratazanas durante o tempo,
Vou pôr o 27. 27 eu vou dividi-lo por 9, porque o 9 está multiplicado, eu posso trazer ele dividido. Agora, 27 dividido por 9 é 3, então eu posso dizer assim que 3 elevado a 4t sobre 300 é igual a 3 desse 27 dividido por 9. Aqui eu corto as bases, né? Função exponencial é assim, a gente vai simplificando, cortando as bases. Sobrou o quê? 4t sobre 300 igual a 1. Eu multiplico cruzado aí 4t igual a 300. t igual a 300 sobre 4, que dá quanto? 7 vezes 4, 28, para 32, desce um 0, 5 vezes 4, 20, para 20, nada, 75. Então, foi durante 75 dias, a alternativa correta, letra C. Bem, espero que você tenha gostado, espero por você na próxima videoaula. Veja bem, eu tenho uma série de videoaulas aqui feitas com todo capricho, especialmente para você que está aí do outro lado da telinha, você que está a fim de aprender e não está a fim de gastar com um cursinho, ter que sair de casa, ter que pagar caro. Olha, essas questões aqui dá para você abordar as principais habilidades que são cobradas nas provas. Caro aluno, para que você seja um vencedor, só depende de você querer. Agora, esse querer ao qual eu me refiro não é simplesmente você ter vontade. É o querer de você ter vontade e de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos e batalhar para se preparar bem, para colocar à prova todo o seu preparo, todo o seu empenho no dia de uma prova de vestibular, ou da prova do Enem, ou na prova do concurso público, quando você já estiver formado. Porque se você tiver um bom estudo, com certeza você será um vencedor no futuro. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.